Gurizada, David na área, bora tomar aquele cafezinho. Para quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo no canal aí, se inscreva, deixa aquele like, isso me ajuda muito no YouTube. Ativa o sininho para as notificações do YouTube te avisar toda vez que o cafezinho entrar no ar. Cara, hoje nós vamos ter notícias. Eu tava comentando com o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. No Telegram tá meio devagar, o pessoal lá tá mais no WhatsApp se movimentando lá, e eu sugeri algumas notícias que eles gostariam que eu comentasse no próximo cafezinho. E o Igor surgiu com uma notícia sobre a China, cara, que ele pediu que eu fizesse um cafezinho sobre a China e de uma possível teoria que a China está manipulando o mercado através de compra, induzindo os países de menores expressões a comprar itens da China e não ter condições de comprar. Itens que eu digo seria alguma coisa envolvendo exportação, entendeu? E cara, e toda vez que envolve exportação, tu sabe, né? Existe um câmbio. Nesse câmbio eu acredito que os países ainda usam o meio SWIFT, né? Mas a China tá sim se movimentando a favor do BRICS. Então, com essa sugestão de notícia que o Igor botou lá no grupo, eu resolvi gravar esse cafezinho. O Neto Traviano também, Travaim, botou lá uma outra sugestão. Neto, o teu próximo vídeo eu vou dar uma olhada, não tive tempo, porque se tratava de um vídeo, as notícias eu consegui dar uma lida rápida, entendeu? Então no próximo cafezinho eu vou tentar puxar aquele teu vídeo lá que tu sugeriu também, sobre a Rússia. Cara, cada vez mais forte rumor entre os BRICS, tentando manipular o mercado ou induzir o pessoal a usar um novo jeito de negociar. Entendeu? Então achei duas notícias bacanas. Uma foi o que o Igor postou no grupo e a outra eu também achei na internet. Então se prepara aí na poltrona, a gente vai falar de criptomoedas e sobre a China hoje no cafezinho. Cara, eu me esqueci de desligar aqui o não perturbe. Deixa eu desligar aqui. Vamos então, desculpa, perdão, vamos de novo aqui pro cafezinho. Eu tô no celular ainda, mas logo logo vou estar com meu notebook de novo. Dei um upgrade no notebook para dar uma melhorada, né? Que travava direto. Então eu tô para pegar na loja, mas no celular também supre minhas necessidades para gravar. Só que no notebook a gente pode assistir vídeo, ativar o tradutor. No celular é muita mão fazer isso. Logo logo a gente vai voltar no cafezinho tradicional, mas eu tô gostando também de fazer sobre notícias. Então deixa eu procurar aqui a notícia na internet, abrir. Essa aqui foi a notícia que o Igor postou, saiu na BBC Brasil. China está se aproveitando de países pobres com a armadilha da dívida, por Kai Hang, da BBC. Saiu no dia 8 de janeiro essa notícia, mas o Igor ficou sabendo dessa notícia agora e compartilhou no grupo e eu achei interessante, eu resolvi trazer essa notícia para vocês para depois ir para a próxima. Vamos ver o que saiu na BBC. Empréstimos da China para projetos de construção em todo o mundo têm sido polêmicos. Cara, para quem não sabe, a China é uma grande exportadora para o mundo, né? Junto com o Brasil. Mas a China, a mão de obra, eles têm muito benefício na mão de obra. É muita gente para trabalhar, cara. Eles conseguem produzir muitos chineses, devido a tanta mão de obra que eles têm lá. Então vamos ver aqui o que foi relatado no texto. A China tem sido criticada por suas políticas de empréstimos a países mais pobres, que tem muitos governos que acabam ficando sem dinheiro para pagar as dívidas e consequentemente ficam vulneráveis à pressão de Pequim. Cara, aí que leva a administração dos países. Eu acredito que se tu não tem condições, não faça empréstimo, cara. Eu fiz e, cara, empréstimo é a pior coisa que tem, cara. Tu paga sempre o dobro. O segredo é ter investimentos. Isso que sim. Se o país fosse bem estruturado, com certeza não ia fazer empréstimos com a China ainda, né? Mas isso é negado pelo governo chinês, que acusa alguns no Ocidente de promover essa narrativa para manchar sua imagem. A China afirma: não há sequer um único país que caiu na chamada armadilha da dívida como resultado de um empréstimo. O que sabemos sobre os empréstimos da China? A China é uma das maiores credores do mundo. E seus empréstimos para países de renda média baixa triplicaram na última década, chegando a 170 bilhões e 1,3 trilhões no final de 2020. Aqui seriam os países, os empréstimos da China estão crescendo devido aos países de renda baixa. Daí ele seria, ali ó, cada cor representa um continente. Então vamos ver aqui. No entanto, compromissos gerais de empréstimo da China provavelmente serão significativamente maiores do que esses números sugerem.
Uma pesquisa da Age Data, um organismo internacional de desenvolvimento das universidades William Marr nos Estados Unidos, descobriu metade dos empréstimos da China para países desenvolvidos não é relatada nas estatísticas oficiais. Isso aí é a famosa manipulação, quem não sabe. Frequentemente, esses países são mantidos fora dos balanços dos governos, direcionados a empresas, bancos estatais, joint ventures e instituições privadas, em vez de diretamente de governo para governo. São instituições privadas que cobram uma das outras. Um governo não se envolve, mas por trás dessa instituição está o governo. Existem agora mais de 40 países de baixa e média renda, de acordo com a Age Data, cuja exposição dívida como os credores de chineses é mais de 10% do tamanho do seu produto interno bruto, PIB, como resultado dessa dívida oculta. Tinha uma época aí que o pessoal tava, até o atual presidente disse que a China não estava comprando do Brasil, a China estava comprando o Brasil. Cara, a China não dá ponto sem nó. É muito complicado o governo chinês, cara. Um governo muito ardiloso. Aqueles caras lá. Incrível que parece, tem chinês que gosta de viver naquele regime deles. Entendeu? Cara, lá a mão de obra é escrava, cara. É escrava. Não existe CLT, não existe nada. Mas eles foram acostumados assim, né? Djibouti, Laos, Zâmbia, Quirguistão tem dívidas com a China equivalente a pelo menos 20% do seu PIB. Grande parte da dívida com a China está relacionada a grandes projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e também indústrias de mineração e energia sob iniciativa da Belt and Road, nova rota da seda do presidente Xi Jinping. Cara, tu viu como eles conseguem entrar num outro país comprometendo a renda do outro país pelo um serviço básico que o próprio país não consegue para sua nação? Tu entendeu? O Brasil teve uma época assim que tava ferrenho com o governo chinês, né, cara? Que o que a China mandava aqui, os ex-presidentes faziam. Agora deu uma segurada. Isso eu notei. Mas o Brasil continua negociando com a China. Mas não o que o chinês dita. Mudou a conversa. Isso é um ponto positivo para o atual governo. O que são armadilhas da dívida? Quais são as evidências disso? Em uma entrevista à BBC, Richard Moore, chefe da agência britânica e da inteligência ML6, disse que a China usa o que chamou de armadilhas da dívida para obter vantagem sobre os outros países. Quem não sabe disso? A alegação é que a China empresta dinheiro para os outros países e acaba tendo que ceder o controle ativos-chave. Se não conseguirem pagar as dívidas, a acusação é muito negada por Pequim. Cara, tu tá, bem dizer, te intrometendo na outra nação. Tu quer a nação virar tua. Tu fica nos bastidores. Exemplo frequentemente citado pelos críticos da China é o Sri Lanka, que anos atrás embarcou em um grande projeto portuário em Hambantota com investimento chinês. Mas o projeto de 5,7 bilhões usados para empréstimos em empreiteiras da China ficou envolto em polêmicas e lutou para se provar viável, deixando Sri Lanka sobrecarregado com dívidas crescentes. Cara, a diferença... não queria de novo tocar nesse assunto, cara, mas tá complicado, mano. A diferença que o Brasil fez na época dos governos do PT com o chinês é que o chinês empresta o dinheiro para os outros países, mas cobra. Cobra e retoma tudo de volta. Os governos anteriores fizeram as mesmas coisas com outros países que eu não preciso citar, mas vou citar, que é Venezuela, Venezuela, Cuba, Bolívia. Cara, o Brasil emprestou dinheiro e deu dinheiro e não cobrou, os caras não pagaram. Tu acha que isso é ponto positivo? De repente o governo da época achou que poderia fazer que nem a China, só que o governo chinês não brinca. O governo chinês tem poder militar, cara. Eles detonam um país se quiser. Não que o Brasil não possa, mas o Brasil é um país pacifista, cara. Não é um país com um regime forte que nem um chinês. Um regime chinês não quer brincar. Se tiver que guerrear, eles vão guerrear, cara. E o país que pede dinheiro sabe disso. Agora,
O Brasil fez essa mesma coisa e quebrou. Deu dinheiro a Deus dará para esses outros países que não pagaram e quem tá pagando a dívida agora é tudo nós. A população brasileira. Não é fácil, cara. Os caras brincam com dinheiro, dá isso. Finalmente, voltando aqui, não vou tocar muito nesse assunto. Finalmente, em 2017, Sri Lanka concordou em dar à estatal China Merchants uma participação no controle de 70% no porto e um arrendamento de 99 anos em troca de novos investimentos chineses. O Sri Lanka teve que ceder um porto, que provavelmente bem especulado pela China, para ela ser beneficiada, né? Para poder ficar, vamos dizer, com a dívida financiada em 99 anos, cara. Isso tem cabimento, isso. Esse aí, por isso que eu digo, o país cai numa mão de uma pessoa errada dessas merda aqui, ó, meu. Aí fica a nação, as próximas gerações pagando uma cagada do presidente, do ex-presidente, do líder do país. Multidão do Sri Lanka em 2017 contra a proposta de participação de uma empresa chinesa no porto. São os trabalhadores lá pagando o pato, né, meu? Vai ter que trabalhar para chinês. Eu tive uma época trabalhando para chinês, não é fácil, cara. Os caras são meio complicados. Uma análise do projeto portuário feita pelo Instituto Britânico Chatham House questionou a narrativa da armadilha da dívida e se aplica nesse caso visto com um negócio impulsionado por motivações políticas. Cara, a notícia aqui vai ser muito grande, mas tu tá vendo como a China influencia? Agora nós vamos para uma outra notícia envolvendo a Rússia. Bora aqui, deixa eu abrir ela. Essa aqui é o que eu tava, perdão. Olha como os BRICS estão se manifestando, cara. Saiu no Brasil de fato, tá? Vou remover aqui a câmera. China e Rússia fecham um acordo sobre pagamento de gás russos em moedas nacionais. Moscou lastreia laços com Pequim após novas sanções ocidentais por conta do conflito com a Ucrânia. Isso aí saiu ontem, tá, cara? Dia 6, hoje é dia 7. Então só te liga. A petroleira russa Gazprom e a corporação chinesa CNPC assinaram nesta terça-feira um acordo para que os pagamentos de fornecimento de gás russo possam ser feitos com rublos e yuans. Criado um novo corredor, tá, cara? Só que eles não falam ainda abertamente. Tu acha que no rublo e yuan vai ter que ter uma moeda ponte para fazer isso? Eu achei muito bacana essa notícia que eles falam de um jeito, mas tu começa a interligar os fatos e tu vê, cara, qual é o único projeto que consegue fazer uma parada dessa. O que adianta o governo russo aceitar o yuan e o chinês o rublo? Eles não vão querer uma moeda de um do outro, eles vão querer uma moeda ponte. Então tá obrigando. Se os dois fizerem isso aí já era, cara. Tá tudo encaminhado para o start dado. O BRICS vai sim obrigar o G7 a entrar na parada. Se a Europa não quiser comprar através desse sistema, eles simplesmente param de fornecer isso para os outros países, os produtos que essas duas nações podem oferecer. Isso, e o Brasil entrar na jogada reforça ainda mais aquela minha ideia. Lembrando, isso é uma teoria minha, não estou dizendo que é a notícia que está falando, mas tu vai juntando os fatos e vai montando o quebra-cabeça, né, cara? Durante a reunião foram assinados acordos adicionais ao contrato de longo prazo sobre a compra e venda de gás pela Rota Oriental, o gasoduto da Força da Sibéria, e em particular foi feita a transação para efetuar pagamentos do fornecimento de gás à China nas moedas nacionais dos países, rublo e yuan, diz o comunicado da Gazprom. Cara, eles estão escancarando, velho. Em fevereiro, a Gazprom e a CNPC assinaram um acordo de longo prazo sobre o fornecimento de gás natural à China. Após o projeto atingir sua plena capacidade, o volume de fornecimento de gás pelo gasoduto da Força da Sibéria deveria aumentar em 10 bilhões de metros cúbicos para no ano total chegará a 48 bilhões de metros cúbicos. Em maio, a Gazprom afirmou
que as exportações de gás para a China cresceram em quase 60% desde o início do ano. E em julho e agosto, a empresa russa também informou que as entregas para a China continuam aumentando. Enquanto os chineses aumentam suas compras, os países do Ocidente aplicam sanções contra os combustíveis russos. A Rússia está cagando pro resto dos países, mano. A Rússia já tá, bem dizer, livre do dólar, cara. Essa aqui é a verdade. A Rússia não depende mais do dólar para negociar. Em agosto foi a Turquia que havia chegado em um acordo com a Rússia para realizar a parte do pagamento do fornecimento do gás russo em rublo. A Rússia vai aceitar, mas cara, eu acredito que vai ter uma moeda ponte para fazer as transferências entre as nações. Tudo, no meu ver, que vai ser a nossa XRP, gurizada. O novo mecanismo de pagamento é uma solução mutuamente benéfica, oportuna e confiável e prática. E quem é que usa, quem é que proporciona todo esse mecanismo de transações que dá essa segurança para todos? Não preciso nem dizer, né, cara? Se tornará um excelente exemplo para as outras empresas e dará um impulso adicional ao desenvolvimento das nossas economias, disse o presidente da Gazprom, Alexei Miller. Cara, vai ser usado, mano. Lembrando, gurizada, não é conselho de compra, é conselho de estudos. A gente sempre falou aí que a gente tá aqui na pegada de estudar. Então, vou te pedir um favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe os vídeos aí nos grupos, nas suas redes sociais para fazer a família do café crescer. Eu tô tentando fazer uns vídeos rápidos aí pro pessoal, para não ficar uma coisa muito longa. Então foi dada a notícia aqui sobre Rússia e China cada vez mais tentando induzir as outras nações. E cara, é inevitável. Então sinta-se privilegiado de estar estudando aqui com nós e a gente está adquirindo conhecimento dessa nova era que está se formando, que é as criptomoedas e o comércio entre as nações através da nossa XRP. Dado o recadinho, espero que tu tenha curtido. Até o próximo cafezinho. Quem tá lá no grupo do WhatsApp e do Telegram, se quiser mandar uma sugestão pra gente trocar uma ideia aqui no cafezinho, será muito bem-vindo. Valeu, gurizada. Até a próxima. Fechou.